O Conhecer está de volta com o psicólogo e coordenador do curso de Psicologia do SESMAC, Dr. Liécio Pinheiro, que coordenou a parte alagoana de uma pesquisa nacional sobre o uso de álcool, tabaco e drogas pela juventude. Professor, existe também uma diferença com relação ao nível de renda, não é isso? Há um mito que a pesquisa coloca por terra com relação a isso. Existe um mito, né, que o consumo de álcool e crack, por exemplo, está na classe baixa. Né? Você vê, a classe alta está consumindo muito crack. Então, a pesquisa demonstra que entre a classe de universitários, a grande maioria faz parte da classe A e B. São jovens que têm condições de comprar a droga ou álcool. Condições de comprar, inclusive o crack, que é barato, né, para a camada popular, mas há o consumo também pela classe universitária da classe A e B. Perfeito. Existe também o seguinte, mulheres e homens consomem proporcionalmente igual, mas há uma diferença no tipo de consumo de homens e de mulheres? Isso, há uma diferença no comportamento. Né? Então você vai ver que o consumo do sexo feminino, por exemplo, está muito voltado para antidepressivos, está voltado para drogas sintéticas. Já o comportamento masculino, você vai ver que está muito voltado para o álcool, maconha, cocaína. É um perfil completamente diferente. É um perfil de um completamente. para outro. Apesar que, como eu falei, o resultado mostra que há uma relação de 1 para 1. Ou seja, homens e mulheres consomem drogas lícitas e ilícitas na mesma proporção. Em relação à faixa etária, qual é o grande pico de consumo de Bom, substâncias como essa? O grande pico de consumo é justamente de 24 e 35 anos. No entanto, olha só, mais da metade afirma que começou a consumir antes dos 16 anos. Mais da metade, é muito mais exatamente. Precoce. Exato. Então, cerca de 6 mil alunos, né, da amostragem consome álcool ou outras drogas antes dos 16 anos, que você começou a consumir. Com relação ao tabaco em si, que existe toda uma pressão, inclusive da mídia, não é, contra o fumo. Os dados, quais são? Olha, o tabaco é muito consumido, né? Apesar das campanhas, e a gente tem que começar a discutir também a eficácia dessas campanhas. Né? Então você vai ver que na carta de cigarro coloca foto de pessoas em estado terminal, fetos com deformação, e começamos a discutir justamente o efeito dessas fotografias, o efeito da campanha governamental sobre a utilização do tabaco, né? Até que ponto está gerando efeito. Então nós não temos aí uma redução no uso do cigarro comum, muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário. Principalmente com cigarro que é importado do Paraguai agora, né, que é o preço lá embaixo, né, então está uma acessibilidade muito grande, né, a outras classes populares, né, as classes populares, por exemplo. Uma outra coisa que a gente precisa falar é com relação à maconha, não é? Porque existe uma visão ainda de que a maconha é uma droga, é um fumo mais ingênuo, não é, do que o tabaco comum. Isso é verdade, de fato, que não causa mal à saúde, não causa prejuízo? Isso é uma visão romântica, né? A maconha, ela é tão maléfica como outras drogas. Quer dizer, o fumo de maconha, ele pode prejudicar a saúde? Pode e muito. Né? Eu vou relatar uma pesquisa recente, né, feita pelo governo norte-americano, mostrando que o consumo de maconha pode desencadear em pessoas com uma predisposição a transtornos mentais de forma abrangente, né? Ou seja, o indivíduo tem uma predisposição a um processo esquizofrênico, uma predisposição a um processo depressivo, a utilização da maconha, isso vai gerar um disparador, ela funciona como um disparador. Um potencializador. Ou seja, exatamente, ela acelera, né, o processo, o indivíduo começa a apresentar essas morbidades psiquiátricas. O senhor que estuda o assunto, qual é a sua visão sobre a descriminalização da maconha? É algo que nós precisamos discutir seriamente. Né? Então, não é apenas ter uma visão romântica sobre a maconha. Eu preciso saber os efeitos por trás disso. Lógico que nós sabemos que
essa discussão de descriminalizar a maconha tem questões econômicas por trás que nós não podemos negar, né? No entanto, nós sabemos que é altamente nocivo. Você pega o governo holandês, por exemplo, onde você compra maconha em bares, você compra comércio de maconha livre em alguns cafés, por exemplo, você escolhe, em cardápio inclusive, está começando a discutir a venda da maconha, discutir o efeito da maconha sobre a população. Uma visão mais restritiva sobre o acesso e o consumo, não é? Exato. E também nós precisamos compreender também a questão da legalização da maconha para efeitos terapêuticos, que é uma outra perspectiva e que é um outro tipo de maconha. Não é a maconha que é comercializada no submundo, por exemplo. Mas aí é toda uma discussão que gera novas concepções a respeito de programas para tanto o combate como para restringir a utilização dessa droga. A pesquisa revela dados alagoanos também? Nós temos alguma realidade local? Olha, a realidade local, ela, por incrível que pareça, ela corresponde ao sul e ao sudeste. Ou seja, apesar das diferenças culturais, das diferenças socioeconômicas, nós observamos nos dados que os dados correspondem ao que foi encontrado em todo o país. Acompanha uma média nacional. Acompanha uma média nacional. Agora existe uma outra pesquisa em curso que fala sobre a realidade alagoana, é isso? Isso. A pesquisa que a gente está desenvolvendo é justamente ver como anda o consumo especificamente nas universidades e instituições privadas no estado de Alagoas. Com quem está sendo aplicado isso? Bom, professor? nós estamos aplicando com cerca de 5 mil alunos, de um total de 13 mil alunos do Centro Universitário do SESMAC. Começamos agora a montar um programa com base nesses dados nacionais e queremos criar possibilidades de recuperação. Então, assim, quando nós falamos em possibilidade de recuperação, nós temos uma grande deficiência, que é a falta de pessoas capacitadas para atuação na área de dependência química. E aí nós tomamos o primeiro ponto, o primeiro posicionamento, é criar um programa de pós-graduação justamente para capacitar pessoas. O segundo passo é aproveitar esse profissional capacitado para criar programas de prevenção. Quando que nós teremos resultado dessa pesquisa alagoana sobre o tema? Bom, o resultado está previsto para meados de 2012. Agora, em termos gerais, a estrutura que nós temos para tratamento é muito precária ainda, não é? Muito precária. Então, assim, o Estado de Alagoas precisa levar a discussão junto à sociedade, porque se ele não leva isso junto à sociedade, nós não conseguimos meios efetivos de combate. Então, assim, nós temos um aliado. Eu sempre digo que o grande aliado do combate a essas substâncias ilícitas é a mídia. Quanto mais possibilidades de levar essa discussão à comunidade, nós criamos meios de combate. Perfeito. Professor, vamos dar um pequeno intervalo. No próximo bloco, voltamos com o professor Liécio Pinheiro, falando sobre a pesquisa que mapeou o consumo de álcool, tabaco e drogas em Alagoas e no Brasil. Conhecer? Fica por aqui, mas volta já já, não saia daí.